Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa do canal Ligando os Pontos. Meu nome é Heitor Lorenzon, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os desenrolares do que vem acontecendo aí na região do leste europeu, ali entre Rússia e a Ucrânia. Mas antes de começar, não se esqueça, já vai deixando o like aqui pra gente, porque, gente, esse like não custa nada para você e ajuda muito o nosso canal, faz com que esse vídeo aqui suba de relevância no YouTube e as pessoas possam encontrar esse vídeo aqui com mais facilidade, tá certo? Então, e se você tá chegando agora, não quer perder nenhum vídeo nosso, lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e esteja aqui sempre com a gente aqui às 13 horas e às 20 horas, então à 1 da tarde e às 8 horas da noite. E para comentar esse e outros assuntos aí muito relevantes para o Brasil e para o mundo, eu estou aqui com Karina Belomé. Como é que vai, Karina? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite, audiência maravilhosa. Tudo bem com vocês? Perfeito, maravilha. Karina, vamos começar um pouquinho conversando sobre... Falando aqui do Brasil, né? Acabamos de ter uma live aí do presidente Jair Bolsonaro, acabou de fazer aquela sua tradicional live de quinta-feira, né? E sim, hoje, mais cedo, o Mourão ele deu aquela declaração, bom, no mínimo polêmica, né? Em que ele falou que o Brasil, né? Ele falou em termos de Brasil, né? Assim, o Brasil é contra a invasão da Ucrânia e acho que sanção não resolve, tem que ir para força com esse Putin, né? Basicamente isso, né? Só isso só que ele falou, né? Aí hoje o Bolsonaro, né, durante a live dele, né, passou esfrega, né? Falou assim, olha, esse assunto, quem decide é o presidente da República, e o presidente da República se chama Jair Messias Bolsonaro, não se chama Hamilton Mourão, né? Então, não fale, falou que não devia. Chegou até a falar, né? Ele na hora que ele falou assim até, não, porque esta pessoa aí falou bobagem, né? Nos círculos até se referiu ao Mourão com o nome, pelo nome, né? Enfim, essa relação dos dois aí a gente sabe muito bem que já nunca foi muito boa, na verdade, né? Eu lembro desde as eleições, né? O Mourão falando bobagem sobre aborto, o Bolsonaro falou assim, olha, ele é o vice, eu sou o presidente dessa chapa aqui, não vem não, né? Então, eu queria a sua opinião. Você acha que o Mourão, o que o Mourão tá fazendo lá ainda, né? Assim, porque não pode sair porque foi eleito, né? Mas, enfim, como é que você vê essa relação do Bolsonaro com o Mourão, Karina? Pois é, né, Ítalo? A gente tem aí o Mourão vindo a um pré-candidato a Senado do Rio Grande do Sul, um cara que se diz a favor do aborto, né? Que isso é uma questão que deve ser decidida sob qualquer prisma. Não condiz aí com as nossas diretrizes, né, da direita de fato. A gente sabe que a relação deles não é uma coisa que se conecta, né? E o general, ele quer sempre, né, se colocar acima do capitão, por óbvio, então acaba soltando essas gafes, essas posições que não correspondem, né, exatamente o que Bolsonaro pensa. Eu acho que Mourão, às vezes, perde a oportunidade de ficar quieto, né? E eu, consequentemente, não confio em positivistas, né? Logo, Mourão é um cara que não nos representa, muito menos fez algo de útil a nós durante essa crise pandêmica que nós passamos. Não sei como é que vai ser a recepção em relação a sua futura candidatura como senador. O Rio Grande do Sul não tem um nome ainda, né, específico para poder apoiar, e infelizmente a gente, né, tem que se deparar com isso. Eu acho que pessoas assim que ficam em cima do muro poderiam voltar para os seus cargos ou, enfim, curtir a sua aposentadoria. Não acho que Mourão esteja fazendo um trabalho em prol das nossas diretrizes, Ítalo e todos que estão nos assistindo. Claro que ele possui conhecimentos e estratégia, é um militar que, enfim, né, chegou ao posto de general, muitos militares o defendem com unhas e dentes, mas eu não confio em positivistas. Eu não confio em positivistas, realmente é um povo complicado mesmo, né? O Mourão várias vezes, né? Vamos lembrar, né? O Mourão lá durante as eleições já falava sobre a questão do aborto, depois começou a se aproximar da China,
né? Se encontrar com membros da Huawei, né? Havia, né, nas agendas oficiais do Mourão, havia lá encontro dele com os executivos da Huawei, né? Então, assim, realmente o sujeito que... E aquela coisa, né, Karina? Você fala assim, o Mourão está indo como candidato ao Senado aí pelo Rio Grande do Sul, né? Assim, mas se nem como vice-presidente a gente podia confiar no cara, imagine como senador, né? É Será verdade. entendeu? Ítalo, e ele andou aqui, ó, em Caxias do Sul, chupando vinho ao lado do Eduardo Leite. Diplomacia é uma coisa, conversas, diálogo, ok. Mas ficar passeando num evento lado a lado, trocando ideias, sabe-se lá quais, com comuno-globalista que colocou o Rio Grande do Sul de 4 diante de decretos ditatoriais, que ocasionou desemprego, violência, suicídio, segregação. Eduardo Leite prefere agora tocar um pandeiro a observar a seca, a estiagem que está acometendo os nossos agricultores e que implicará no preço dos alimentos. Então, esse tipo de conduta, Ítalo, de um vice-presidente, né, que tem um posto de general, que tem se colocado diante de um agrado aí à oposição, querendo discursar com ideias que, né, querem ficar em cima do muro, fazer o bom samaritano, não rola, né, gente? Eu acho que nós temos aí que entender que ele entrando para o Senado, e dependendo de como será o resultado disso, pode ser que a coisa seja bem caótica. Veja bem, como você disse, né? A diplomacia, uma coisa é a diplomacia, né? Quem faz a diplomacia muito bem é o Paulo Eduardo Martins, por exemplo, né? Ele transita em vários ambientes, mas ele tem as posições dele e não abre mão. Agora, você fazer como o Mourão faz, né? Assim, eu já ouvi muita gente falando assim, não, mas isso aí deve ser estratégia dele para aproximação. Assim, mano, que estratégia é essa? Né? Como assim, né? Bolsonaro não está se aproximando. Bolsonaro não está fazendo isso, né? Porque justamente ele sabe que o inimigo não quer saber de diálogo, né? Exatamente. Né? Então, enfim, né? Agora, vamos seguindo com a nossa pauta aqui. Bom, acho que vocês sabem, vocês estão assistindo, todos vocês sabem, mas acho que não custa lembrar, né? De ontem para hoje nós tivemos aí, né, a entrada o começo dos bombardeios, né, da Ucrânia. Nós mostramos hoje mais cedo para vocês em que pontos, né, houve bombardeio na Ucrânia, né, em que momentos aí a Ucrânia, em que lugares houve bombardeio, praticamente na Ucrânia inteira. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a imagem de novo para mostrar para vocês, né, a imagem atualizada, né, desses últimos bombardeios que foram acontecendo aqui hoje. Mas enfim, em todo caso, né, fica claro o seguinte, né, toda a Ucrânia está sendo bombardeada, não é apenas um lugar ou outro, né, não é apenas só a região da fronteira. A invasão está acontecendo, né? Já há militares ucranianos mortos, já há militares russos capturados, né? Então, assim, e já há, lógico, a repercussão no mundo todo, né? Então, Karina, você que está acompanhando aí o dia inteiro, né? Eu queria que você desse a sua noção preliminar, né? Como é que você está vendo essa... Finalmente, né? A gente ficou, talvez, nos últimos 2, 3 meses só falando isso aí, olha, é capaz que tenha invasão, provavelmente vai ter invasão, né? A coisa está caminhando para invasão, não está desescalando, entendeu? A gente achou que ia desescalar, né? Não desescalou, né? E muita gente falando, não vai ter invasão coisíssima nenhuma, não sei o quê, né? Não, te pegou de surpresa, Karina? Primeira coisa. Ítalo, não me pegou de surpresa, né? Não nos pegou de surpresa porque nós já estávamos cientes dessas questões, desses blocos econômicos há um tempo. Quando nós falávamos sobre o califado, sobre o bloco eurasiano, o globalista que pega a questão da Europa, nossa, vocês são conspiracionistas, isso não existe, nada a ver, não fala asneira, Belomé, porque vocês criam pânico por coisas que realmente não têm lógica. Pois então, a partir de ontem, eu quando recebi as primeiras imagens e que nos doem o peito, porque quem paga o pato é a população,
das bombas chegando na Ucrânia, do grito das pessoas, daquela sirene que atordoa. Eu falei para algumas pessoas que estavam comigo naquele momento, eu disse, bom, o que nós falávamos parecia conspiração e está aí. O que nós estamos vendo é a Rússia, que mostra que o politicamente correto e o desarmamento, né, a desestrutura bélica do seu país realmente não funciona, né? Que foi uma isca, esse politicamente correto, essa ideia de desarmar o povo, desarmar o exército, para encantar os incautos humanistas, né? Uma dissolução também da essência do homem, da linha de frente, da proteção da nação, a ideia de que a paz é ficar de quatro à própria sorte, né? Que mostra uma realidade que já foi avaliada pelo próprio professor Olavo de Carvalho, né, que nos deixou uma análise sobre essa dominação do Império Mundial Eurasiano, China-Rússia, né, sobre o Ocidente. Então, uma das premissas é a destruição do Ocidente, para que esse império possa, né, fazer a dominação. E países assim com as suas ideias esquerdistas de botiquim aí, que dizimam seu poder bélico em nome do conto do vigário, daquela coisa de somos da paz, vamos colocar uma flor no cano da arma, e agora viram o alvo desses blocos dominadores, né? Eles passaram tempos dormindo, né? E esqueceram que nós temos aí os rastros da KGB em nova faceta, né? Porque o Putin passou pela KGB, ele foi treinado pela KGB, e eles dizem que isso é coisa da nossa cabeça, fonte, vozes da nossa cabeça. Né, isso comprova aí que nós temos uma falsa paz que não nos deixará em paz. E também tem uma fala muito importante que eu gosto de frisar em tempos de desestruturação da figura masculina como defesa de uma nação, defesa de uma família, né? E a questão do desarmamento que está em voga também. Ontem nós perdemos esse PL, que Jesus não pediu para colocar a espada fora, mas para baixá-la, deixá-la de lado. Consequentemente, isso é para ser usado quando necessário. Então, quando o Ocidente se autodestrói, se colocando nessas cartilhas como mundo-globalistas que foram impostas pela Europa, como se fossem tapetes, né, de ditadores, nós estamos observando hoje a Ucrânia, que, enfim, baixou a sua guarda, um país que passou pelo pior da União Soviética, onde configurou ali, junto dos mais de 100 milhões de mortos, foi o celeiro comunista de fato, onde as pessoas tinham que plantar, produzir os grãos, e se tivesse um grão, gente, um grão de qualquer coisa, seriam brutalmente mortos e morreram à míngua. Um filme muito interessante para quem quiser entender como é que foi descoberta essa questão na Ucrânia, é o filme A Sombra de Stalin. Então, nós ficamos sabendo, o mundo ficou sabendo, enquanto criavam-se narrativas de que o stalinismo era um modo de governar ideal para o mundo, o jornalista Garrett Jones, aos seus 20 e poucos anos, adentrou a Ucrânia de forma muito corajosa, porque ele teve que enfrentar alguns obstáculos bem complicados, e descobriu que lá a fome imperava e que não era nada daquilo que estavam dizendo nos jornais do mundo, New York Times e por aí vai. Um londrino, né, que foi então descobriu por si só qual era o segredo então da vida perfeita, do camponês feliz, da prosperidade, da fome que não existia, né, nas entrelinhas dos jornais. Então esse filme, A Sombra de Stalin, é muito importante que vocês entendam o que a Ucrânia passou, o que ela passou a fazer depois disso, se entregando, né, às ideias de uma pseudo-pacificação e baixando a sua guarda. E logo, claro, a OTAN se envolvendo aí, que é uma organização tão esdrúxula quanto a ONU. Putin está somente defendendo seu território, defendendo seu povo, e claro, aos olhos do mundo, isso é muito complicado, porque pessoas inocentes estão pagando com a própria vida, né? Sempre é o povo que padece. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Não tem santinho nessa história, né? Porque se por um lado você tem, né, lógico, o interesse do Biden especificamente na Ucrânia, né? Você tem, eu já prometi aqui, eu vou fazer para vocês aqui uma
revisão, né, sobre a relação do Hunter Biden com aquela empresa de gás natural da Ucrânia, né? Então, assim, há um interesse da família Biden na Ucrânia, há um interesse, né, há essa postura o Biden, ele sempre foi, né? Eu comentei ontem com o Ed Raposo, ele comentou aqui com a gente, ele fez um vídeo sobre isso, inclusive, né? Sobre a virulência, né, com que o Biden se referia ao Putin desde a época em que ele era vice-presidente, já fazendo comentários, já fazendo assim, escrevendo artigos, é preciso parar o Putin, né? Então, o Putin era uma coisa assim, para a cabeça do Biden, ele era enfim, como é o Xi Jinping hoje para a gente, assim, é uma ameaça mundial. Eu estou dizendo que não seja, né? Mas isso vindo de um globalista, né? Tem um outro colorido, tem um outro significado, né? Isso vindo de um cara que nem o Joe Biden, né? Então, então assim, o Biden ele já tinha essa virulência, essa coisa essa coisa de querer, né, atacar o Putin, né? E o Putin, ele, por sua vez, também não é nenhum santinho, dá anos-luz disso daí, né? Se aproveitou de uma situação, né? Já sabia que estaria em conflito. Eu lembrei hoje para vocês, né, mais cedo no nosso programa, eu lembrei para vocês o seguinte: o Putin, ele tem hoje em dia, a Rússia, né, na verdade, né, 685 bilhões de dólares em reservas estrangeiras, ou seja, em dinheiro estrangeiro, equivalente a 685 bilhões de dólares, né? Desses 685, os dólares americanos correspondem ao em torno de 17% dessas reservas todas. Então, é muito ainda, né? É quase um quinto ainda. Mas se você considerar que há 10 anos atrás era 32% das reservas, você vai perceber que houve um esforço da parte do Putin de se desdolarizar, de ir tirando, né, ir perdendo essa dependência com o dólar, sabendo, né, provavelmente antevendo que ia em algum momento entrar em conflito com o dono do dólar, que é os Estados Unidos, né? Então ele já se preparou para uma eventual, por exemplo, para os embargos econômicos, ele já se preparou para uma eventual retirada dele do SWIFT, né, do sistema SWIFT, né? Tudo isso ele já está preparado. Quanto tempo ele vai aguentar, não sabemos, mas ele já está preparado, né? Ele já fez esses preparativos. Então, a efetividade dessas medidas é muito difícil, né? Muito difícil de se medir, mas, enfim, essa é a realidade mesmo. Agora, Karina, vamos voltar aqui para o Brasil um pouquinho, porque o pessoal ainda não está, o tico e teco, né? Aqueles dois neurônios do brasileiro, né? O contra e a favor, ele não entendeu para quem que ele tem que torcer, para quem que ele tem que ser contra, né? Então, assim, olha só. Opa, peraí. Deixa eu... Aí. Olha só, né? O PT, ele apagou, né, o post que criticava a OTAN e a política de agressão dos Estados Unidos à Rússia, né? A legenda falou ainda em imperialismo, né? Em publicação na conta oficial do PT do Senado, no Twitter, nesta quinta-feira, dia 24, o partido responsabilizou os Estados Unidos pelos ataques da Rússia à Ucrânia. O perfil da sigla criticou, abre aspas, a política de longo prazo dos americanos de agressão a Moscou e a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Abre aspas. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito da Ucrânia, justificou o PT. Tal conflito, frise-se, é basicamente um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente, acrescentou a legenda. Adiante, o PT fez leves críticas à Rússia, né? A aposta recente da Rússia na guerra, ainda que parcial e com objetivos meramente militares, também agride o direito internacional público e o sistema de segurança coletiva cristalizado na ONU, informou o partido. Por isso, o PT no Senado lamenta e condena essa aposta temerária na guerra. Depois da publicação, o partido apagou o post. Né? Tá aqui o print, né, para vocês verem aqui. Né? Print eterno. O print eterno. Né? O novo posicionamento do PT sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. A legenda publicou posteriormente uma nota oficial da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann. Abre aspas.
O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu que as relações internacionais sejam pautadas pelo respeito e autodeterminação dos povos e no diálogo democrático entre países, visando a construção da paz, progresso e justiça social para todos. A resolução de conflitos de interesse na política internacional deve ser buscada sempre por meio do diálogo e não da força, seja militar, econômica ou de qualquer outra forma. Nesse momento, entendemos que a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica, utilizando todas as possibilidades de mediação em fóruns multilaterais. Ou seja, não falou porcaria nenhuma, né? Mas, enfim, é brabo, né, Ítalo? A pessoa não entendeu, o Tic-Tac não entrou em acordo ainda. Mas a gente é a favor contra quem aqui? Não entendi, entendeu? Querem, você vai é criticar como sempre, Rússia em cima do muro. Vai criticar a Rússia e os Estados Unidos ao mesmo tempo? Não dá, não pode. Entendeu? É o pensamento típico do brasileiro e óbvio, né? Agora, uma coisa, só antes de eu passar a palavra para você comentar, Karina, tem um detalhe que me interessa, eu acho sempre interessante, né? A Gleisi Hoffmann, ela não assina como presidenta do PT, ela assina como presidente. Será que ela não se entende como mulher? Não se acha mulher? Pois é, eu acho que ela é não binária, sei lá, Não de repente binária, ela se enxerga como uma gatinha selvagem, alguma coisa do tipo, né? Porque agora é moda isso. Pois é, né? O PT sempre dando uma gafe, sempre optando, porque gafe nada, os caras sabem que isso é só para enganar o seu eleitorado, né? Tem uma fala aqui de um texto do Olavo de Carvalho, falando sobre a questão do eurasismo, né? Que ideologicamente é diferente do comunismo, mas ideologia, como definia o próprio Marx, né? Apenas um vestido de ideias, né? A encobrir um esquema de poder. E esse esquema de poder na Rússia trocou de vestido, mas continua com o mesmo, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções, com as mesmas ambições totalitárias de sempre. O PT sempre apoiou países e seus líderes, né, seus líderes ditadores, e agora eles continuam tentando fazer uma nova faceta para enganar o seu eleitorado. Esse é típico do PT. E Gleisi, né? Gleisi, do que ela entende, né? A Gleisi entende de ganhar dinheiro, enfim, e não sei como ainda pessoas votam nesse tipo de gente e que podem levar a eleição ainda em 2022 e continuar na cadeira. E o que me preocupa é conseguir subir de posto aí, atingir um Senado, por exemplo, enfim. Né, nós temos a oportunidade de poder tirar essa galera do poder antes que a gente se torne aí um tapetão do bloco eurasiano. Eles nos pisarem, porque a Tebet, vocês se lembram da senadora Tebet, se eu não me engano, foi ela ou foi uma outra, que disse que nós temos que nos colocar de joelhos para a China. Né, isso ela falou na CPI do Covid. Não esqueçam disso. Não, falou, não, eu vou me colocar foi aqui para ser. Foi a outra. Foi a eu sempre esqueço o nome da outra. É a Cátia Abreu. Ela mesma. Nós temos que nos colocar diante, né? Eu me deito para os chineses pisarem em troca de vacina. Assim, mas que maravilha, né? Que honradez da parte dela, né? Obrigado, pois hein? Ítalo, se tem feministas que se dizem que se elas forem estupradas por homens negros, isso seria o pagamento de uma dívida e que elas arcariam com essa consequência, o que esperar de uma mentalidade de gente que está no poder, né, coordenando aí pautas que referem a nossas vidas com essa linha de pensamento, tentando aí enganar só a sua trupe de trouxas que o seguem, né? É isso que nós temos aí no Brasil. O Mr. Mistério definiu aqui, né? Fetiche. Define esse negócio aí. Agora, tem vamos perguntar, né? Para quem sabe realmente o que está falando. Deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho para a gente comentar um pouquinho sobre como é que está a situação na Rússia hoje, né? Muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Bom, nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa, com as mesmas pessoas e o mesmo esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro
um outro discurso. O que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti-ocidental, comunismo, nazismo, anarquismo, esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Então esse discurso, ele apela para o antigo pessoal comunista, por quê? Porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa, o discurso é apenas um pretexto. A prática. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. O Império Russo com as mesmas pessoas, é a mesma KGB de sempre. Tá certo? Então, para eles ficar no poder, vale tudo. Agora, tem gente aqui que acredita, diz, não, ele fez leis contra o homossexualismo, né? E adere ao cara por causa disso. Agora, a Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética. Né? E desde então nunca parou de crescer. Tá certo? Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm da onde? Da Rússia, sempre. Então é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro, trocando um pouco o discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm para você. Veja, a Rússia sempre foi muito grande, muito recurso, mas impotente para... Enfim, está aqui, professor Olavo, né? Mais uma vez Gente, é impressionante. É exatamente isso. É exatamente isso. O que aconteceu, né? Só sistematizando, só resumindo o que o professor falou, né? A União Soviética entendeu, né? Em algum momento eles entenderam que a economia comunista era impossível, né? Isso o Von Mises já tinha explicado já, e eles entenderam isso na prática, sofreram isso na prática, tentaram fazer, não conseguiram, né? Então, assim, porque não pensa você, embora eles não se importem de fazer genocídios, genocídio é uma coisa dispendiosa também, tá? Eles não fazem... O Stalin era psicopata, era serial killer no sentido estilo do termo, né? Mas, de maneira geral, né? Os caras, eles não querem ficar matando também, né? O tempo todo, né? São recursos, né? Pessoas são recursos, né? Eles perdem recursos. Então, assim, quem tem que fazer? Tem que fazer uma economia que funcione. Bom, a economia comunista não vai funcionar. O que a gente vai fazer, então? Vamos ter que fazer outra coisa. Vai ter que ser um capitalismo de Estado, é o que tem para janta. Né? Só que o mesmo capitalismo de Estado dá problema, a engrenagem enferruja de vez em quando. Eventualmente a engrenagem acaba enferrujando. Né? Tem pressão externa, etc, etc, etc. Aí o que eles fazem? Bom, vamos fazer então uma glasnost. Né? Isso aí, quem conhece, eu não estou livro aqui. Na outra sala. O livro do Yon Mihai Pachepa, né? Glasnost, ele nada mais do que um polimento, né? Você pega a imagem do líder e você faz... basicamente é isso, são mudanças cosméticas para que o líder deixe de ser tão odioso, né? A KGB fez uma glasnost em si mesma. Quem fez a glasnost não foi o Mikhail Gorbachev. Quem elaborou a glasnost foi a KGB. Isso está no livro do Pachepa. O Yuri Andropov chegou para o Pachepa e falou assim, temos que fazer uma glasnost com o Nikolai Chezesco. Só que vai ser o laboratório para uma glasnost que a gente vai fazer daqui a uns anos na Rússia. Eles já estão prevendo isso daí. Né? Então, assim, eles tinham... eles sabiam que o ambiente que eles estavam, né? O sistema que eles estavam era insustentável, mas falaram assim, bom, mas não quer largar o poder. Vamos ter que inventar outra coisa, vamos ter que abrir, né, fazer mudanças cosméticas no nosso esquema de poder. Vamos os anéis ficam com os dedos, né? Então vamos abrir mão o país aqui da própria União Soviética vai se separar, né? Vão ter que dominar a Rússia só. Outros países vão se separar e depois a gente reconquista, depois a gente vai refazendo, né? Mas a gente precisa de outro discurso, porque aquele lá não tá dando. Aquilo lá não tá dando, tá ficando feio, né? Já tem 70 anos de revolução, não fez a porra do comunismo ainda. Entendeu? Uma hora o negócio começa a ficar feio, né? Então, assim, o que eles fizeram? Fizeram essa glasnost e depois chamaram o Dugin, né? Intelectuais como o Dugin,
e começaram a fazer, bom, agora precisamos de uma nova roupagem. O esquema de poder é rigorosamente o mesmo. É a mesma coisa que amanhã o Lula, todo o PT, trocar de ideologia. Vamos trocar de ideologia agora. Agora nós não somos mais socialistas, não. Agora nós somos... nós defendemos nós somos nacionalistas no Brasil, tal, não sei o que, não sei o que. É o mesmo Lula, é o mesmo Dirceu, é a mesma Dilma, é a mesma Gleisi, é o mesmo tudo. O PT pode trocar de nome, inclusive, né? Agora não é mais Partido dos Trabalhadores, agora é Partido do Brasil, sei lá, por que porcaria dessa, entendeu? Mas rigorosamente a mesma coisa, porque políticas são pessoas, entendeu? Então, assim, é isso que acontece. É isso que aconteceu com a Rússia. Quando a gente vê hoje o Putin fazendo aquilo, é a mesmíssima coisa do que era na União Soviética, com alterações estéticas, cosméticas. Né? Agora tem uma aparência de democracia, né? Não, nem tem mais também, né? Já tentaram dar aparência na década de 90, encher o saco, assim, quer saber? Isso aqui não precisa não, né? Mas tem uma aparência de capitalismo, né? De ser uma economia não comunista, né? Não socialista, né? Então lá tem um McDonald's, você vai em Moscou, hoje em dia na Praça Vermelha tem um McDonald's. E uma falsa ideia de liberdade, né? Pois é, exatamente. Falsa liberdade. Agora a gente pode fazer negócios na Rússia, pode ir para a Rússia, pode abrir, né, tem propriedade privada, não sei o quê. Na verdade, sempre teve, né? É que era encoberta pelo Estado, porque, né, boca pequena aqui, mas se não tivesse, não tinha economia. Né? Então, assim, mas é rigorosamente a mesma coisa que sempre teve. Exatamente. Então, assim, é só eurasianismo, meus amigos, é o velho domínio, ideia do domínio da Rússia, é a velha mãe Rússia. Exatamente, passaram um blush só para poder enganar os incautos aí. Para poder aí fazer com que o mundo se coloque de quatro, acreditando numa pseudo-pacificação de relações e, meu Deus, o comunismo é coisa de conspiracionista, né? E nós somos conspiracionistas. Enfim, é impressionante como tudo disso daqui, gente, tudo que eu estou falando aqui, não é algumas coisas, não. Tudo o que eu falei até agora é ignorado de cabo a rabo por qualquer jornalista brasileiro. Sim. Com raríssimas exceções. E quem sabe não fala nos seus veículos. Você não vai... Olha, eu desafio vocês. Eu desafio vocês a acharem a palavra eurasianismo em Folha Estadão nos últimos 10 anos. Você não vai achar, meu filho. Não, nem pensar. Ninguém fala nada disso aqui. Interessante que tem nesse mesmo texto de Olavo, que tem como título O Futuro que a Rússia nos Promete, né, que foi publicado no Diário do Comércio em 23 de maio de 2011, hoje foi publicado também pelo Brasil Sem Medo, para quem quiser ler na íntegra. Um trecho muito importante é que o Império Eurasiano promete-nos uma guerra mundial. Ele escreveu isso em 2011. E como resultado dela, uma ditadura global. Né? Alguns de seus adeptos chegam a chamá-lo de o Império do Fim, como tu citaste, né? Então, uma evocação claramente apocalíptica, só esquecem de observar que o último império antes do juízo final não será outra coisa senão o império do anticristo. Essas foram as palavras do querido professor Olavo, que já estava fazendo uma análise sobre o que está acontecendo hoje e que muitos debocharam e ainda continuam debochando, o que é lastimável. Pois é. Agora, uma coisa interessante, tá? Vamos a repercussão, evidentemente, a repercussão sobre a guerra foi bastante grande, né? E olha só, interessante isso. Coisa que o Putin, de fato, isso o Putin não está acostumado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para dar um ok aí, eu acho que o Ítalo congelou.
Aqui. Opa! Opa, demos uma congeladinha. Será que voltei? Vamos ver voltou, se... Para mim voltou. Voltou? Dá um feedback aí, galera. Isso aí, pessoal, tá me assistindo aí, dá um feedback aqui, eu tô até... enfim, vamos lá. Aqui. Russos protestam contra a invasão da Ucrânia. Pelo menos 1.500 cidadãos foram detidos pelas forças policiais, né? Olha só. Veja bem, 1.500 são os detidos, hein? Os detidos. Milhares de russos foram às ruas nesta quinta-feira, dia 24, para protestar contra a invasão da Ucrânia. Como resposta, obtiveram forte repressão policial. De acordo com o monitor estatal OVD Info, mais de 1.500 cidadãos foram presos em 52 cidades do país desde quarta-feira, dia 23. Os protestos começaram de modo tímido. Nos poucos casos em que os russos tentaram levantar cartazes com mensagens contrárias ao governo, a polícia agiu. O Kremlin alega que todas as manifestações no país precisam de uma autorização municipal, por isso resolveu impedir os protestos. A revolta da população ocorre em virtude do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Conforme noticiou o Oeste, Vladimir Putin anunciou uma operação militar contra Kiev, abre aspas. Concluímos que o confronto com as forças ucranianas é inevitável, disse o líder russo. Algumas palavras para eles que possam ficar atentos a intervir. A Rússia responderá imediatamente e vocês sofrerão consequências que jamais vivenciaram. Putin considerou que não poderia tolerar mais ameaças do país vizinho, de modo que as circunstâncias do momento demandavam uma ação decisiva da Rússia em Donetsk e Luhansk, regiões localizadas no leste ucraniano. Abre aspas. A responsabilidade por eventual derramamento de sangue estará na consciência do regime de Kiev, declarou o presidente. O Kremlin informou, no entanto, que a intenção não é ocupar todo o território da Ucrânia, né? Gente, enfim, temos outras notícias aqui, outros vídeos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí. Eu não sei se vai sair o som para vocês. Você me fala aí se vai estar saindo o som. Dá para ouvir? Perfeito. Dá Perfeito. Tá. A população tá gritando Niet Vojne, que significa não à guerra. Gente, para um russo gritar não à guerra é que a coisa tá realmente forte, né? Tem um outro vídeo que também me chamou muita atenção, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui para vocês. Aqui. Tem esse outro vídeo aqui. De um manifestante russo sendo preso, né? E ele... Arrestuйте Putina! Ele gritando, prendam o Putin e não a mim. Né? Ou seja, o cara pedindo para que se prenda, literalmente que se prenda, né, o Vladimir Putin. É bastante impressionante, né, Karina? Karina tá com a gente aqui? Eu acho que a Karina teve uma pequena queda na conexão dela, mas enfim, bastante interessante, né, como a população, né, população russa tá havendo, né, a reação, tá havendo, né, incômodo aí por parte da população em relação ao que o regime está fazendo, né? Veja bem, eu não estou querendo dizer aqui que, né, o Li está dizendo aqui que eu estou dizendo que a Rússia que eu estaria dizendo que a Rússia é o problema. Não é isso, gente. Não é isso, né? Não é isso. Que mais? Gente, é o seguinte. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu acho que é muito, muito claro. Ofensas, provocações, etc. A Jéssica, que está moderando o site aqui, o chat aqui, tá? Ban na hora, tá? Eu não quero saber. Então, quem é de direito vai saber para quem é a mensagem, tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui já para quase 40 minutos de programa. Eu queria agradecer imensamente. Infelizmente, a Karina acabou caindo, né?
Mas queria agradecer imensamente a todos vocês. Amanhã eu estarei no programa Opinião no Ar, lá na Rede TV, no programa do Luiz Lacombe, né? Estarei falando justamente sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, queria agradecer imensamente a todos vocês. Não se esqueçam, antes de sair, deixem o like aqui embaixo também, inscreva-se no canal. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para vocês e fiquem com Deus.